errado? A pergunta é, o que Jesus Cristo faria? Esses 3 moleques. Mas é que tá. Ele Quem mataria perdoa é Jesus. Eu só promovo o encontro. Mas Aí lá ele se vê com Jesus. a outra pergunta, Se eu tiver condição de responder. relacionada à religião. Você acredita que a religião, hoje, ela faz diferença significativa na moralidade e nas posições da pessoa? Na moralidade, na exposição, em que sentido? Posições. Ah, nas posições? políticas. Acredito não, tenho total certeza. Tenho total certeza. Então você tem, inclusive, livros relacionando o cristianismo ao sucesso de nações. Todos os países nórdicos, que são os países mais com o primeiro, segundo, terceiro IDH do mundo, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, esses 4 países têm a mesma bandeira, só muda as cores. É uma cruz. Todos esses países são o que são por causa do cristianismo. Então o cristianismo, ele funciona. Muitos abandonam porque ele é difícil. Você ser cristão, você ser o padrão, que o padrão é ser Jesus Cristo, talvez seja impossível. Tá? Então as pessoas abandonam por ser difícil, não porque não funciona. Porque funciona e muito. Disso eu não tenho dúvida. Interessante. Continue, por favor. Vamos lá. Te interromper. Agora na questão do Estado, voltando para a questão do Estado. Você não acha que o Estado ele tá criando um sistema antinatural? Porque a natureza, e eu falava isso inclusive para meus alunos na questão de desenvolvimento em engenharia, né? Eu falo, é normal o cidadão, a pessoa, o engenheiro, ele achar, não, eu vou ficar pensando e eu vou ter uma ideia genial. Todo aluno de engenharia acha que vai ter uma ideia genial. Geralmente não tem, mas alguns têm. Eu falo, gente, quando você tem que resolver um problema, tal, olhe para a natureza. Não porque a natureza é sábia, como as pessoas falam, até porque a natureza não tem consciência e tal. Só que a natureza tá aí há 14 bilhões de anos testando. O que deu certo continua aí, o que não deu certo não tá mais, tá? Então olhe para a natureza. Então o desenvolvimento natural funciona, né? Então Charles Darwin percebeu isso, né? Que o desenvolvimento natural. E o Estado, ele tá criando um sistema antinatural. Então, naturalmente, as pessoas mais aptas, elas tinham mais condições de passarem seus genes. Então as pessoas que chegavam, de certa forma, conseguia mais dinheiro, mais recurso, que tinha mais aptidões físicas para caça, para outra coisa, os seres humanos mais aptos, eles tinham, como acontece com os animais, ele tem mais chance de passar os seus genes. Mas não é isso que os Red Pills todos reclamam? Não sei, os Red Pills reclamam disso? Eu vivo vendo eles reclamarem da chamada hipergamia feminina. Tá, eu entendo, eu acho que isso é um problema, mas eu não acho que isso vai afetar nisso, no que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, tem um filme que eu acho muito interessante, chama Idiocrasia. Numa tradução livre, esse filme é até bem legal, ele é com o... Oh, meu Deus, aquele cara que fez As Branquelas. Ele é muito Latrell? gente boa. Latrell. Mas como é que é o nome do ator? Ele é muito gente boa. Esse É cara Latrell, todo mundo vai saber. Mas se ouve as entrevistas... Terry Crews, esse cara é muito... Eu gosto muito dele. E ele dá umas entrevistas muito boas. Eu tenho uma entrevista que ele fala sobre gratidão. Eu acho que esse cara é excepcional. Eu gosto muito dele. Tem esse filme Idiocrasia com ele. E este filme, ele, numa tradução livre, Idiocrasia seria algo como Os Idiotas no Poder. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. E o que acontece neste filme? Ele explica uma história, como que a sociedade chegou naquele nível onde todo mundo praticamente é burro, né? E como que ele chegou? Aí ele mostra uma teoria, e ele fala assim, olha, o cara, ele é um cara inteligente, e se casa com uma mulher inteligente, e, portanto, ele tem a componente genética para formar um filho inteligente. Claro que eu acredito que na inteligência a componente genética é a menos significante. Você tem outras coisas como alimentação na primeira infância, estímulos, etc., que são muito mais importantes na inteligência do que o componente genético. Mas um cara inteligente, com um bom emprego, que se casa com uma mulher inteligente, com um bom emprego, tem a condição de gerar um filho com uma boa componente genética e dar ótimos estímulos e uma boa educação, esse cara não estava tendo filho. Então eles contam a história de um casal, de um cara inteligente, casou com uma mulher inteligente. Mas ele estava focado no estudo. Então, peraí, eu preciso estudar, terminar isso aqui. Aí ele faz uma pós, aí ele faz o doutorado, aí ele tá focado no trabalho. Então sempre vai adiando o filho. E aí esse cara pega uma doença e morre. E aí esse casal de pessoas inteligentes que poderiam criar um lar amoroso não tinham filhos. Aí tinha o cara lá burro pra caramba. Aí casou também com uma mulher lá qualquer de baixíssima inteligência. Aí os dois
tiveram 15 filhos. Então, este processo, no decorrer do tempo, isso fez com que as pessoas menos inteligentes, elas prosperassem. Elas fossem a maioria. Você não entende que tá acontecendo algo semelhante? Então, hoje, por exemplo, é muito caro você ter um filho. É muito caro. Nunca foi tão caro ter um filho. Todo mundo tem essa preocupação, porque não dá pra deixar mais na escola estatal. A escola estatal é um roubo. Aliás, a gente podia falar isso aí. É um lixo. Então, cara, ele tem que pagar. Então, a moradia hoje é um absurdo de caro. IPTU é um roubo. Tá? Então, as pessoas mais aptas a criarem bons filhos, pessoas inteligentes, mais produtivas para a sociedade, não estão tendo filhos. Enquanto que as pessoas que estão vivendo de assistencialismo, elas são incentivadas a terem mais filhos. Então o Estado não está criando um sistema antinatural? Então, eu acho que evolutivamente não. Evolutivamente isso é inclusive impossível. E a explicação Impossível? Tá na teoria do Darwin. Se você tem 11 filhos... Ele é contra a teoria do Darwin. Eu sou totalmente a favor. Se o Darwin tiver certo, quando você tiver essas 11 crianças, elas só passam os genes adiante se elas forem capazes de ocupar socialmente, nesse caso, no caso dos animais, ocupar as posições que pertencem aos anteriores. Não apenas a característica da reprodução é necessária, mas também a participação no conjunto já pré-estabelecido. Então, eu acredito que não há como o Estado fazer isso evolutivamente. Porque, evidentemente, esses 11 indivíduos teriam que se adequar de alguma forma, e o potencial sexual deles, reprodutivo deles, seria minado por essa estrutura. Eles seriam vistos como indivíduos menos valiosos nessa forma, e eles ou não passariam os seus genes adiante, ou eles teriam que se adaptar. Que eles estão sendo vistos como pessoas menos valiosas? Porque esse cara hoje, que é o cara que usa o óculos Juliette, corta a sobrancelha e tal, faz tatuagem, você escuta um monte de mulheres falando, eu gosto do cara com tatuagem e cara de bandido. Tá, eu sei que eu não acho. O problema é o seguinte, a pirâmide social, além de ela estar mudando o ângulo, novas posições na base da pirâmide estão sendo criadas. Eu sei que é assim com os leões. Os leões, para eles passarem para a próxima geração, bem seja, não basta apenas nascerem, mas eles devem ser capazes de ocupar posições. Mas não tem Estado para os leões. E o que eu tô falando é que o Estado, ele está criando pela primeira vez na história da humanidade, ele está criando uma estrutura antinatural. A ponto que no Estado brasileiro é o injusto que mata o justo. E o justo não pode matar o injusto. Então, isso eu acho que o que está sendo criado é um cenário muito próximo ao cenário da Emende lá. É um cenário em que poucos sustentam muitos. Isso já existe no Brasil. Então, isso é uma situação em que, de uma forma ou de outra, esses indivíduos estão sendo sobrevalorizados em relação a seus próprios papéis. Isso eu concordo. Sim. Mas eu não acho que o Estado está fazendo isso através dessas políticas de mudança artificial do casamento. Por quê? Porque isso não seria o suficiente. Eu acho que... Mas esse é um fator, tem outros. Aí entra todas as outras questões relacionadas à escola, relacionadas ao assistencialismo. Aí sim eu acho que é possível fazer um argumento do tipo. Onde eu falei, onde o injusto mata o justo, sim, e o contrário não pode. Teve um caso agora, eu até publiquei no meu Twitter lá, que é o absurdo do absurdo. Uma moça faz um vídeo, infelizmente eu não sei o nome dela, e ela mostra duas notícias. Um cara, no Texas, a filha dele foi estuprada. E ele foi lá e matou o estuprador. Tá? Certeza, a gente não tá falando de falso... Você viu? Não estamos falando de falso testemunho. Tá? A menina realmente foi estuprada. Tá? Então, o cara foi lá e matou o estuprador. Eu acho que isso tinha que ser direito constitucional. Tá? Se um estuprador mata, por exemplo, sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua filha, tem que ser direito constitucional você poder matar o estuprador. Pra mim tem que ser direito constitucional, tem que estar na Constituição isso. Lá, o cara matou o estuprador. Ele não foi nem indiciado. O cara chegou lá, parabéns, vai pra casa. Acabou. E outra coisa, ele matou o estuprador, mas não tem justiça. O dano da filha continua. Ela vai sofrer com isso para o resto da vida. Então a morte é até pouco, pra mim, para o estuprador. Aqui no Brasil, uma menina foi estuprada, o cara foi lá, matou o estuprador. Além do cara pegar 18 anos de cadeia, o juiz deu essa pena falando que ele matou o cara por motivo torpe. Não, mas... Um juiz que fala que um estupro é um motivo torpe, esse juiz tem que ele tá na cadeia. Não foi um juiz. Porque eu não posso falar o que tem que acontecer, né? Não, o júri não, porque o júri ele só responde sim ou não, ele não dá a sentença. Não, ele dá sim ou não por motivos. O júri que votou pelo motivo torpe?
Eu não vi esse caso, mas Então, não consigo acreditar. Mas em júri é assim. Eles votam. Eu não Sim, consigo sim. convencer. Aí todo mundo que tá no júri, pra mim, tinha que tomar uma surra. Tinha que botar todo mundo na praça pública e O espancar juiz, todo mundo. tadinho, nesse caso ele tem nem nada a ver. Cuidado, você pode bater na pessoa errada. É verdade. assim. Não, mas é verdade, você tem razão, porque realmente isso tem. Foi motivo torpe ou não. Isso. Agora, se você tem lá 12 jurados e os caras falaram, não, foi, matar por um estupro foi um motivo torpe. Pô, você tem que botar todos esses caras na rua e espancar todo mundo. E, pô, pelo amor de Deus. Ou numa ala psiquiatra, né? Não, eu acho que é pouco. Pra mim tem que ser espancamento. Você falar que você matar uma pessoa por estupro, falei, matar um estuprador, que estuprou sua mãe, sua filha, sua irmã, né? Pra mim tem que ser direito constitucional. Tá na Você matar, tem que estar na Constituição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua visão de proporcionalidade? Como você vê a proporcionalidade das penas? Então, proporcionalidade é uma questão extremamente complexa, né? O pessoal fala isso, por exemplo, de motoqueiro. Vamos dar um caso de motoqueiro. Vem lá, o cara tá andando com o carro dele, de boa. Às vezes até pode ter fechado alguma coisa, mas o cara foi sem querer, não viu. Aí vai lá o motoqueiro, quebra o retrovisor do cara. Aí o cara vai lá e atropela. Aí fala, foi desproporcional. Desproporcional. Uhum. Só que, fala assim, pô, mas você atropelou o cara porque ele quebrou o retrovisor? Aí você fala, pô, mas o cara quebrou o retrovisor e às vezes eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então qual foi mais desproporcional? Então você entende que é meio complicado, né? Eu já tive meu retrovisor quebrado por motoqueiro 3 vezes. Uma vez eu parado na Dutra, estou parado, a Dutra estava parada. Tava meio garoando e tal, não sei o quê. E aí vi um cara num cacete, o cara, juro pra você, devia estar uns 80 por hora. Caraca. E eu tô lá, parado, de repente eu escuto, pau! Você No meu retrovisor. Só que o cara, ele bateu com tanta força que por bater num retrovisor, que Ele não era caiu. pra acontecer nada, ele caiu. Quando ele caiu e eu fui ver, ele já levantou, subiu na moto e eu vi que ele ia fugir. Aí eu fechei ele. Quando eu fechei ele encostado no outro carro, o idiota do outro carro foi pra frente. Aí ele passou por trás do carro e fugiu. Quer dizer, o cara é um bandido, porque ele me roubou, né? Eu tive que pagar por aquele retrovisor. Então ele roubou meu dinheiro e fugiu. Ele é um ladrão, ele é um bandido. Esse é um dos casos, tá? Então eu nunca fiz nada, tá? É muito difícil. Já fechei alguém? Ó, Já, mas é muito O que difícil. que os libertários acreditam sobre Ah. isso? Eles defendem uma estrutura de talhão, Com gosto, Olho por legal. olho, dente por dente. baseado em 2x. Hum. Para eles, o máximo de punição que algo pode acarretar é 2 vezes a punição infringida. Mas é que tá, o cara estupra a sua filha, você estupra ele 2 vezes? Esse seria o máximo que poderia ser feito com ele. Mas eu não quero estuprar o cara. Mas não, Eu não quero é espancar ele até a proporcional. morte. Pra mim é proporcional. Não, espancá-lo seria proporcional, mas espancá-lo até a morte não é proporcional. Porque espancá-lo 2 vezes não significa... Espancar a sua filha 2 vezes não significa matá-la 2 vezes. Você acha que o cara que estupra uma pessoa só? Ele pode estuprar outras pessoas, mas... Eu acho que olha, você soltar. Eu não acho que exista caso. Eu acho que são raros os casos que estupra. O cara que estupra uma pessoa só. Eu acho que o cara que estupra, e você tem vários casos disso aí, ele faz isso corriqueiramente ou por algumas vezes. uma das coisas que poderia acontecer nesse caso, a castração química e uma pena perpétua. Isso tá aí uma coisa que eu defendo. Sim. A pena perpétua, pra mim, parece muito mais Pena de próxima... morte, não? Não. Nunca? Primeiro que eu sou católico. Católico não defende pena de morte. Nossa. Uma das coisas aí colocadas depois do Concílio Vaticano II, nós não defendemos pena de morte, principalmente depois das afirmações recentes do Papa Francisco sobre isso. O que acontece? A pena de morte, ela afirma que, 2 pontos, aquele sujeito não tem mais salvação. Aquele sujeito não tem mais como se arrepender sinceramente. E é falso. Ele deve ser privado do convívio na sociedade para sempre. Ele deve viver para sempre uma prisão. Tudo Porque bem. isso é Só que o problema é proporcional. que aí a gente paga por isso. Não, mas eu não defendo uma prisão que a gente paga por Se isso, ele né? trabalhar e ele pagar, eu até concordo com você. Eu acho melhor do que a morte. Só que se o cara não se controla, imagina que chega em casa, a sua filha, sangrando, e é uma filha que você conhece, sabe? Não é feminista, não vai fazer Sim. falso testemunho, tá? Não é do PSOL, tá? Então você criou, você sabe, ela chega... Eu poderia acabar matando ele. Então, Mas o fato de eu acabar matando ele, e numa sociedade libertária, poderia ser até o caso que ninguém quisesse defender ele. Sim. E isso ficasse pra lá. sim, Porque aqui na sociedade do Estado é que todo mundo defende todo mundo. sim, Alguns casos absurdos que ninguém quer defender, tem algum defensor público para defender. sim. Mas é evidente que em várias sociedades não tem isso. Nós tivemos, pela maior parte do tempo, sistemas jurídicos em que determinadas figuras que faziam atos abomináveis não eram defendidas. Elas perdiam qualquer proteção legal. Isso é o mais comum da história.
E eu É concordo. muito recente essa noção Sim. de que esses indivíduos tenham proteção jurídica. Então pode ser que, devido à crueldade do caso, as pessoas nem decidissem me processar. Sim. Mas eu considero que se eu fizesse isso, eu estaria sendo movido por um forte sentimento e que eu poderia ser preso por isso. Sim. Porque claramente eu não estou atribuindo a melhor razão. É justamente porque agora eu tô fora dessa situação que eu consigo pensar. Por que seria justo nesse caso? Pena perpétua. Castração química. Mas o problema Dois é que elementos fundamentais. eu entendo que você tá olhando muito pro criminoso. Assim, ó, ele é recuperável ou não, tal. E a pena não é só para o criminoso. A pena, no meu entender, é também para mandar uma mensagem Os para a próximos, sociedade. Para os próximos. Fala, né? olha o que vai acontecer. Se você Tem fizer- coisas pra mim que são inadmissíveis. Estupro, inadmissível pra mim. Não isso aí que gente tá falando que é estupro aí, igual o caso Juliana. Tá? Tô falando de estupro de verdade. O cara pegou lá, a mulher tá passando na rua, o cara pegou, bateu na mulher. Inclusive, tu viu Fez que ela sexo fez com com o ela. Danilo Gentili lá, falando que o Gentili não ajudou ela? Só porque ela não é branca e rica. Não, isso aí, pelo amor de Deus, A só gente por pode isso, pra falar. mim, ela tinha que ser processada. Só por isso. Porque mostra uma falta de caráter, pra mim, absurda. Isso aí, tá? A gente Mas- pode falar dela na sequência. se Sim, mas como eu falei, eu entendo a mensagem que você tem que passar para a sociedade. E algumas coisas têm que ser inadmissíveis. Então, estupro, inadmissível. Latrocínio, você matar alguém para tomar um bem de uma pessoa, inadmissível. A sociedade não pode admitir. O cara não, porque isso não é erro. Tá. Do ponto de vista libertário, uma pessoa que matou outra pessoa poderia ser morta. Legal. Do ponto de vista católico, não. E sequestro, por exemplo, o cara me sequestrou por uma semana, eu sequestro ele por 2? Não, Você entendeu? não. Nesses casos, o que a gente tem. Sequestro pra mim é inadmissível. Você tirar a liberdade de uma pessoa, que seja por meia hora em sequestro relâmpago, é inadmissível. Nesse caso, o que a gente teria seria uma prisão. Por um Tudo bem, tempo que a concordo. própria sociedade encontrasse pertinente. Desde que o cara pague. O que eu sou contra é eu pagar o criminoso, o cara comete um crime, e eu pago a estadia dele, Sim, pago não, a alimentação. Concordo. E eu acho, sinceramente, eu acho que a pena perpétua passa uma mensagem. Eu acho Concordo. que ela, por mais que ela não passe a mesma mensagem que a pena de morte, ela já é do. Mas de vez em quando, desculpa falar, a gente tem que matar um. Sabe por quê? Sabe por quê? Você fala isso, parece um absurdo. Sabe pra mim o que é absurdo? O cara pegar 3 moleques, pegarem um casal acampando, ficarem estuprando a menina por dias na frente do cara, degolar o cara com um facão cego e depois matar a menina. Aí você fala, se eu pegar esses 3 moleques, espancar e tacar fogo, eu tô errado? A pergunta é: o que Jesus Cristo faria com esses 3 moleques? Mas aí que tá. Ele Quem mataria perdoa é Jesus. Eu só promovo o encontro. Mas, veja, Aí lá ele se vê com Jesus. a pergunta é: se eles puderem aceitar Jesus. Porque, veja, essa é a diferença entre a visão libertária, que é uma visão ampla, Sim. que aceita um certo materialismo, e a visão católica. Na visão libertária, pô, se você matou, a consequência deve ser poder morrer. Sim. É literalmente. Olho por olho, dente por olho dente. por olho, exatamente. Agora, essa noção católica, ela liberta-se pro fato que esse indivíduo tem livre-arbítrio. Por mais que seja muito difícil, ele pode se arrepender. Ele pode, de fato, é possível que ele viva uma vida nova com Jesus Cristo, que ele aceite Jesus Eu Cristo. concordo. Então, é por isso que a Igreja Católica hoje rejeita a pena de morte. Porque ela entende que a nossa visão sobre ressocialização, a nossa visão sobre a forma como as pessoas encaram certos componentes do crime mudou. Hoje nós sabemos que indivíduos podem mudar radicalmente de ideia. Eu concordo, só que você tá entrando aí no Batman e Coringa. Então o Coringa lá mata 10 pessoas, aí o Batman prende. Aí ele sai e mata 100, aí o Batman prende. Aí ele sai e mata 1000, aí o Batman prende. Aí ele sai e mata 10.000 e o Batman prende. Aí Mas tudo o bem, aí problema- depois, aí o Coringa, tem até história que o Coringa muda. Ele vira uma boa pessoa. Só que até lá ele matou 50.000 pessoas. Valeu a pena? Mas o problema, os cúmplices desse crime, é a prisão. É Arkham. Mas Tu entendeu? O cara que Eles matou... são cúmplices. Se o cara sai, se você administra uma prisão, Sim, o cara sai e mata 10 pessoas, tu prende ele de novo. sim. O cara sai e mata 50 pessoas, tu tá de sacanagem. Mas aqui, aí que tá. Aqui, o nosso Arkham aqui, não é o cara que foge, o bandido não foge, o juiz que solta. Já soltaram o assassino da Marielle. Então ele é cúmplice. E aí que tá. É uma coisa que eu acredito, que a gente precisa criar mecanismos pra poder monitorar e analisar juízes. Então, por exemplo, o juiz vai lá, solta um cara, o cara cometeu um assassinato, aí o juiz solta. Aí o cara cometeu outro assassinato, aí o juiz solta.
Aí cometeu outro assassinato, o juiz solta, o juiz não tá conseguindo avaliar esse cara. Você Esse juiz tem que ser só vai punido. ter esse sistema Punido. de feedback se você não tiver uma justiça estatal. Eu acho que dá pra ter na justiça estatal também, mas Como? claro que se a justiça fosse Mas como? privada, a gente não pode criar mecanismos, por exemplo. A própria mídia, pra mim, ela deveria fazer isso, criar um sistema para toda vez que a gente tem. Ah, o juiz soltou tal bandido. É sempre assim, o juiz nunca aparece o nome do juiz. É uma coisa que já deveria começar a acontecer. Pode informar as pessoas, mas um sistema de feedback, no que as Sim. pessoas preferiam gastar o dinheiro, só vai existir quando tiver uma justiça privada. Do Mas eu não contrário, posso criar uma espécie de TCU pra juiz, que o cara vai estar Pode. analisando e ele tá mas vendo. o TCU esse- funciona? Perdão, desculpa, O não TCU ouvi. funciona? Não. Quer criar outro? Não, você tem razão, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode criar mecanismos estatais. Eu sou contra, porque a maioria realmente não funciona. E um dos O TCU, inclusive, é o pior exemplo possível. É verdade, você tem razão.